Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada aqui nos temas quentes de descarbonização e competitividade. Hoje a gente vai analisar juntos os destaques da edição número 23 da newsletter Descarbonização Competitiva. Essa que cobriu a semana de 12 a 18 de outubro de 2025. Olá, e o material dessa semana veio bem recheado, né? Veio sim. Temos novidades importantes em tecnologia, tipo hidrogênio verde, os desafios do metano, Uhum. movimentos estratégicos no agronegócio, na bioenergia, ações de peso de empresas como WEG, Honda, Vale, PepsiCo, Muita coisa acontecendo. e ainda avanços na diplomacia climática brasileira e, claro, a discussão sempre crucial sobre mercado de carbono, investimentos verdes, enfim, Bastante chão para cobrir. exato. Ok, vamos então desempacotar isso. A nossa missão aqui é ir um pouco além das manchetes, sabe? Tentar entender o que realmente importa nesses desenvolvimentos, como é que eles se conectam. E o que as análises que a gente recebeu apontam, né? As implicações disso tudo. Perfeito, prontos. Vamos começar pela área de tecnologia e inovação, que, olha, veio com bastante movimento essa semana. Sim, teve aquela notícia do ITA, né? O acelerador da transição industrial. Essa mesma. Eles selecionaram 3 projetos de hidrogênio verde e o potencial de investimento agregado é, assim, impressionante. 23 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Isso realmente parece um passo bem grande para posicionar o Brasil nesse mapa global do H2V, não acha? Sem dúvida. E o que a análise que a gente viu destaca como fundamental nessa iniciativa é justamente essa ponte, sabe, entre a academia e o mercado. A ideia é gerar propriedade intelectual nossa, aqui dentro, formar mão de obra qualificada. Claro, o sucesso disso tudo depende de transformar essa pesquisa que é promissora em projetos comerciais que fiquem de pé. Que sejam viáveis, né? Exato. E aí entra o nosso grande trunfo, que a análise também ressalta, a nossa matriz elétrica, que é majoritariamente limpa. Isso ajuda muito. E essa conexão academia-mercado, historicamente, é um gargalo para a inovação no Brasil, certo? Ver um movimento dessa magnitude focado em H2V é animador. É animador, sim. E a conversa sobre hidrogênio não para só no verde, né? O material dessa semana trouxe também um artigo bem interessante sobre rotas alternativas. Já ouviu falar do hidrogênio turquesa? Turquesa? Não, essa é nova para mim. O que seria? Então, ele é produzido pela pirólise do metano. Basicamente, você quebra o metano usando calor, mas sem oxigênio. Ah, E o resultado é hidrogênio e carbono sólido, que pode até ter valor comercial dependendo do tipo. carbono sólido, então, em vez de CO2, você tem um material físico. Que interessante isso. Sim, tipo o negro de fumo, por exemplo. E o ponto crucial que a análise destacou é o seguinte: se esse metano que você usa for biometano, que vem de matéria orgânica, o processo todo pode ser até carbono negativo. Carbono negativo, como assim? Ou seja, ele potencialmente remove mais carbono da atmosfera do que emite durante a produção. A leitura que a análise faz é que essa diversificação das rotas para o hidrogênio é super estratégica para o país, sabe? Não colocar todos os ovos na mesma cesta do verde. Faz todo sentido. E falando em metano, ele também foi tema de outra matéria importante que foi destacada, né? A urgência de reduzir as emissões de CH4. Sim, muito urgente, porque o poder de aquecimento dele é bem maior que o do CO2, principalmente no curto prazo. E no Brasil, os setores chaves são o agronegócio e a gestão de resíduos, correto? Correto. E a perspectiva que a análise trouxe é que isso é, sim, um desafio regulatório enorme, mas, ao mesmo tempo, é uma janela de oportunidade para inovação. Como assim? Pense em tecnologias como biodigestores nas fazendas, ou a captura do gás que sai dos aterros sanitários. A gente pode transformar um passivo ambiental num ativo energético, o biometano que a gente acabou de falar. E aí a roda gira, o resíduo vira energia, que talvez possa até ser usada para fazer esse hidrogênio turquesa negativo em carbono. Exatamente. Mas, e sempre tem um mas, né? Como a análise pondera, a competitividade disso tudo depende muito de ganhar escala. Precisa de volume. E de incentivos, imagino. Incentivos corretos e um ponto fundamental que sempre volta à tona:
a precificação do carbono. Sem um valor claro para a emissão evitada, fica difícil fazer a conta fechar para muitas dessas soluções. Entendido. Ainda na tecnologia, mas mudando para a mobilidade. Teve uma análise mencionada que trouxe um ponto meio polêmico sobre os carros híbridos plug-in, os PHEVs. Ah, sim, essa deu o que falar. Parece que a eficácia deles no mundo real, sabe, no dia a dia, pode ser bem diferente do que os testes de laboratório mostram. Depende muito de como o motorista usa o carro. Sim, e o ponto levantado na análise é um paradoxo interessante. O PHEV tem aquela promessa de rodar só elétrico, né? Mas ele carrega uma bateria pesada. Certo. Se o motorista não carrega essa bateria com frequência, seja por falta de hábito ou porque não tem onde carregar fácil, esse peso extra acaba fazendo o carro consumir mais combustível fóssil quando roda no motor a combustão. E ainda tem a conveniência de parar no posto e abastecer rapidinho. A reflexão que a análise propôs foi: será que na prática, e sem uma infraestrutura de recarga super ampla, talvez os híbridos comuns, aqueles HEVs que não precisam de tomada, ou mesmo motores a combustão menores com aquele sistema tipo Range Extender, não seriam mais eficientes no fim das contas? É uma provocação importante porque o PHEV muitas vezes é vendido como o melhor dos dois mundos. Mas olha, a gente vai ver um contraponto interessante da Honda mais pra frente, que também está no material. Exatamente. Mas antes disso, um destaque que, para mim, chamou muito a atenção foi a aplicação de robôs e inteligência artificial na reciclagem de lixo eletrônico. Ah, sim. Eu vi isso. A promessa é tornar lucrativa a recuperação de materiais valiosos desse lixo eletrônico, que não para de crescer. Lucrativa? Isso muda o jogo completamente, né? Com certeza. Porque hoje, a reciclagem de eletrônicos ainda enfrenta um monte de desafios econômicos, não é? Barreiras. Precisamente. A visão que a análise apresenta é que isso pode ser tipo uma nova fronteira para a economia circular aqui no Brasil. Se a tecnologia conseguir automatizar a triagem, a desmontagem, de forma eficiente e barata. Aí vira negócio. Exato. Você cria um modelo de negócio sustentável. E as implicações são enormes. Menos dependência da mineração primária, sabe? De tirar coisa nova da terra. Redução da contaminação por metais pesados. Isso. E geração de empregos qualificados, no que o pessoal está chamando de mineração urbana. É um conceito poderoso, muito legal. Muito bom. E para fechar essa parte de tecnologia, um olhar rápido para o futuro. Uma empresa chinesa planejando operar comercialmente os tais carros voadores, os eVTOLs, começando lá pelos mercados do Golfo. Sobre isso, a análise foi bem pé no chão. O material destaca que o desafio aí vai muito além da tecnologia da aeronave em si, sabe? Imagino que sim. Precisa desenvolver toda a regulamentação para operar isso, a infraestrutura de recarga para as baterias e um ponto crucial: como gerenciar o tráfego aéreo desses novos veículos. Não é simples. Não é só fazer o carro voar. Não mesmo. O ponto interessante para nós, que a análise levanta, é que a expertise brasileira na indústria aeronáutica, que é reconhecida no mundo todo, poderia ser um diferencial importante para a gente nesse novo mercado. Faz sentido. A tecnologia existe, mas colocar para operar de forma segura, integrada, é outra história. Bom, saindo um pouco dessas tecnologias mais futuristas e olhando para um setor onde o Brasil já é potência, agronegócio e bioenergia, teve um dado destacado que eu achei impressionante. O agro já responde por 29% de toda a energia ofertada no país. É um número que reforça o que a análise da newsletter sempre bate na tecla. A bioenergia é um dos nossos maiores ativos competitivos na descarbonização. O bagaço de cana para gerar eletricidade, o etanol, o biodiesel, isso já é realidade consolidada. Sim. O desafio agora, segundo a visão apresentada ali, é escalar e para produtos de maior valor agregado. E o que seriam esses produtos de maior valor? Bom, o etanol de segunda geração, por exemplo, feito da celulose do bagaço, da palha, tem um potencial enorme aí. O combustível sustentável de aviação, o SAF, que o mundo inteiro vai precisar. Com certeza. E o biometano, que a gente já falou, com potencial para substituir gás natural fóssil.
Outro ponto-chave que a análise traz é a importância de usar áreas já degradadas para essa expansão, sabe? Para conciliar a produção com sustentabilidade e também abrir portas para exportar isso. E essa integração, essa aposta na bioenergia já está acontecendo na prática, né? Pelo que eu vi. Sim. Um exemplo que foi citado foi o do Grupo Potencial, que é um grande produtor de biodiesel. Eles já estão comprando soja da próxima safra de forma antecipada. Se antecipando. Exato. A leitura disso é clara. Eles estão garantindo a matéria-prima porque confiam que a demanda por biocombustíveis vai continuar firme, vai crescer. É um sinal forte de confiança do mercado nessa trajetória da bioenergia. Esses sinais do mercado são sempre importantes de observar. E falando em mercado, vamos para os movimentos corporativos estratégicos que a newsletter destacou. A gente viu ações bem relevantes na área de eletrificação e infraestrutura. Exato. Teve a WEG, que é uma gigante nossa, né? Comprou 54% da Tupmob, uma startup de soluções de recarga para veículos elétricos, pagou 38 milhões. Um movimento interessante da WEG. Muito. A análise vê isso como estratégico para a WEG poder oferecer uma solução completa, sabe? Do tipo end-to-end, desde a geração da energia lá na ponta até o carregador do carro elétrico. Ah, o pacote completo. Isso posiciona a WEG como um player dominante e deve até estimular uma consolidação nesse mercado de infraestrutura de recarga, que ainda é meio pulverizado. E a análise mencionou alguma coisa sobre baterias nesse contexto da WEG? Mencionou sim, falou da tendência de usar BESS, que são aqueles sistemas de armazenamento de energia com bateria, sabe? Para viabilizar pontos de recarga rápida sem precisar fazer aqueles upgrades gigantescos e caros na rede elétrica. Isso torna a aquisição de uma empresa de soluções de recarga, como a Tupmob, ainda mais estratégica para a WEG, né? Porque ela pode integrar tudo. Entendi. E a outra notícia foi da Honda, confirmando a produção aqui no Brasil de um híbrido flex pleno. O que seria exatamente esse pleno? Meio confuso, né? O nome pode confundir um pouco. Mas, basicamente, é um híbrido que não precisa ser carregado na tomada, diferente do PHV que a gente falou antes. Ah, não é plug-in? Não é plug-in. Ele usa um motor a combustão, que no caso da Honda vai ser flex, rodando com nosso etanol, para gerar eletricidade. Essa eletricidade alimenta o motor elétrico que move o carro e também carrega uma pequena bateria interna. Entendi. A análise enxerga isso como uma demonstração de pragmatismo da Honda. Estão adaptando a tecnologia para a nossa realidade, especialmente para a força que o etanol tem aqui. Ah, então esse modelo meio que elimina aquela barreira da infraestrutura de recarga que a gente estava discutindo sobre os PHVs? Exatamente. Essa é a leitura. Essa abordagem da Honda pode acelerar a adoção de carros eletrificados no Brasil, justamente por ser uma solução mais alinhada com a infraestrutura e os hábitos que a gente tem hoje. É um contraponto bem direto àquelas preocupações sobre a eficácia real dos PHEVs no nosso contexto. Interessante ver essas diferentes estratégias das montadoras surgindo. E esse pragmatismo, essa coisa pé no chão, apareceu também na logística, né? Com a MWM e a PepsiCo e também com a Vale. Sim, apareceu. A MWM, que fabrica motores, e a PepsiCo fizeram um projeto piloto bem legal. Converteram um caminhão que era a diesel para rodar 100% com biometano. Que bacana. A análise elogiou bastante essa iniciativa, classificou como de alto impacto potencial. A lógica é simples e direta. Converter as frotas que já existem é bem mais rápido e mais barato do que ter que substituir todos os caminhões por novos. Faz sentido. Se o modelo se provar competitivo, pode ganhar escala rápido. É o que a análise sugere, sim. Poderia criar uma demanda firme por biometano, especialmente para frotas que rodam em cidades ou em médias distâncias, e cortar emissões de forma significativa no transporte de cargas. E a Vale, o que ela anunciou? A Vale anunciou um acordo para desenvolver a primeira locomotiva dual fuel do setor de mineração. E a análise fez questão de corrigir o termo que saiu em alguns lugares. Não é bem flex como um carro. Ah, não. Qual é a diferença? É dual fuel, ela vai usar etanol junto com o diesel. O etanol substitui uma parte do diesel, até uns 40% do volume,
mas ela não roda só com o etanol. Entendi. Ela mistura os dois. Isso. Mesmo assim, a análise considera um caminho muito interessante e com boa viabilidade econômica para começar a descarbonizar a logística pesada da mineração. E mineração é um daqueles setores com emissões difíceis de abater, né? O ponto fascinante aqui é ver essas soluções adaptadas, práticas, surgindo justamente nesses setores mais desafiadores. Realmente, essas soluções pé no chão parecem ser um tema recorrente nesta semana. Vamos mudar um pouco agora para a esfera da legislação, da diplomacia e dos mercados. O Brasil parece estar bem ativo diplomaticamente, né? Sim, bastante ativo. A newsletter destacou, por exemplo, a cooperação com o Chile para desenvolver o SAF, o combustível sustentável de aviação. Chile e Brasil juntos nisso? A leitura da análise é que essa parceria Sul-Sul é estratégica. A ideia é posicionar a nossa região como fornecedora global de SAF, combinando o potencial que o Chile tem em hidrogênio verde com o potencial brasileiro em biomassa e, quem sabe, até nos e-fuels que usam eletricidade renovável. Mas a análise faz um alerta importante. O sucesso disso depende muito da gente ter marcos regulatórios internos, aqui no Brasil e lá no Chile, que incentivem de fato a produção. Entendi. E o Brasil também está pressionando por mais biocombustíveis no cenário global, né? Exatamente. Está liderando esforços para tentar quadruplicar o uso global de combustíveis sustentáveis e também está defendendo os biocombustíveis nas negociações lá na IMO. A Organização Marítima Internacional. Isso, que cuida da descarbonização dos navios. A análise interpreta isso como um exercício de soft power brasileiro, sabe? A gente alinha o nosso interesse nacional, que é criar mercado para os nossos produtos, com a agenda climática global. É uma jogada inteligente. O desafio, claro, é convencer os países desenvolvidos a embarcarem nisso. E influenciar a regulação da IMO é visto como crucial, a remoção do carbono da atmosfera, em vez de só evitar a emissão. Puxa, isso é preocupante pra gente, né? O Brasil tem um potencial enorme em REDD+. Muito preocupante. A análise diz que isso acende um alerta vermelho. Mostra a necessidade urgente da gente melhorar nossos sistemas de monitoramento, reporte, verificação, ou tal do MRV. Para garantir a credibilidade. Exato. Para garantir a credibilidade, a qualidade desses projetos de REDD+, a gente precisa de mais transparência e mais robustez nisso. Por outro lado, teve uma notícia positiva. Uma nova secretária lá do Ministério da Fazenda defendeu publicamente a criação de uma bolsa de carbono brasileira. Um mercado regulado com a ambição de ter protagonismo mundial. Um mercado regulado faria tanta diferença assim? Toda a diferença. A análise é bem enfática nisso. O mercado regulado é fundamental para a gente conseguir precificar as emissões de forma ampla na economia e, com isso, atrair capital verde em grande escala. Imagina uma bolsa forte, com regras claras, com reconhecimento internacional. Ela poderia canalizar bilhões para projetos de descarbonização aqui no país. A análise até trouxe um dado comparativo. Hoje, o mercado voluntário, onde o Brasil mais atua, paga mais ou menos 7 vezes menos por tonelada de carbono do que os mercados regulados que existem na Europa, por exemplo. Nossa, que diferença. É brutal. Então, a questão que fica no ar é: como é que a gente constrói a confiança necessária, tanto nos projetos quanto no sistema como um todo, para realmente conseguir capitalizar esse potencial gigantesco que o Brasil tem? É uma questão central mesmo. E para a gente ir fechando os destaques, teve um número sobre investimentos, né? Sim, um número bem expressivo. 48 bilhões em investimentos privados que foram mapeados com foco em sustentabilidade aqui no Brasil. Quase 50 bilhões? Exato. E isso inclui projetos de tudo quanto é tipo: energia renovável, eficiência na indústria, economia circular, desenvolvimento de produtos de baixo carbono. É um bom sinal, não? Mostra que o setor privado está se mexendo. É um sinal robusto do setor privado, sem dúvida. A análise interpreta isso como uma validação, sabe? De que a sustentabilidade está deixando de ser só discurso e virando um vetor de investimento real. Mas... Sempre tem um mas. Sempre tem. A análise faz uma ponderação importante.
embora seja um valor significativo, esses 48 bilhões ainda são considerados modestos perto da escala de capital que a gente precisa para fazer a transformação econômica profunda que a descarbonização exige. A gente está falando de centenas de bilhões de reais, né? Entendi. Então, a conclusão da análise é que, sim, estamos no caminho certo, o setor privado está se movendo, mas a jornada ainda é longa e a escala dos investimentos precisa aumentar e muito. Entendido. Então, fazendo uma síntese rápida dessa semana intensa, olhando pelo prisma da newsletter Descarbonização Competitiva, o que fica para a gente? A gente vê um Brasil buscando se posicionar forte em hidrogênio, em bioenergia avançada, muita ação corporativa, pragmática, com soluções bem adaptadas à nossa realidade, principalmente em logística e mobilidade. Verdade. Uma diplomacia climática ativa tentando alavancar nossos pontos fortes lá fora. E o debate interno crucial sobre como destravar o potencial do mercado de carbono, né? Com essa tensão entre o voluntário e a necessidade de um regulado. Exatamente. É um cenário bem dinâmico, com muitas peças se movendo ao mesmo tempo. Exato. E se a gente conectar muitos desses pontos que as análises da newsletter trouxeram essa semana às várias rotas tecnológicas que a gente discutiu, H2 verde, turquesa, biocombustíveis avançados, eletrificação adaptada, captura de carbono via biometano, os desafios de infraestrutura que apareceram, a necessidade de regulação clara, os mecanismos de mercado, como essa bolsa de carbono, fica uma reflexão final, talvez, para quem está nos ouvindo. Que tipo de estratégia nacional integrada poderia de fato alavancar essas vantagens competitivas únicas que o Brasil tem, para a gente liderar de verdade nessa corrida pela descarbonização competitiva e como garantir que isso traga não só integridade ambiental, mas também prosperidade econômica e benefícios sociais para o país? Uma pergunta fundamental para a gente continuar acompanhando e debatendo. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise dos destaques da edição 23 da newsletter Descarbonização Competitiva. Foi uma boa conversa. Foi sim. Agradecemos a companhia de todos e esperamos que esta análise tenha sido útil, tenha trazido insights. A gente volta na próxima semana com mais informações e discussões sobre esse tema tão relevante, explorando o conteúdo da próxima edição da newsletter. Até a próxima. Até lá. Siga o nosso canal. Curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal. Curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.